tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tranquilos? Professor Diego aqui novamente, continuando a nossa conversa sobre inquérito policial, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre as formas de instauração do inquérito policial. Mas para a gente poder verificar qual é preciso identificar o tipo do delito. Crimes de ação penal privada, a autoridade policial só pode instaurar inquérito policial se houver requerimento de quem tem a legitimidade para intentá-la. Já os crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, em tais delitos, a autoridade policial não poderá proceder à instauração do inquérito sem antes obter a representação de quem? De direito, né? Ou a requisição de ministro da Justiça, tá bom? Então, nesse caso, ele precisa da representação do ofendido, que é a vítima, ou da requisição do ministro da Justiça, senão ele não pode instaurar um inquérito policial. E nos crimes de ação pública incondicionada, nós temos algumas formas. A primeira dela é de ofício, né? Por conta do princípio da obrigatoriedade, a autoridade policial está obrigada a instaurar o inquérito policial quando tomar conhecimento da prática de um delito. Na situação de requisição do juiz de direito do Ministério Público, o delegado de polícia, ele deve cumprir essa ordem. A gente tem que deixar bem claro que a doutrina entende que o juiz ele não pode requisitar a instauração de inquérito policial, pois viola o sistema acusatório. Esse é o posicionamento doutrinário. Pode-se também instaurar inquérito policial através do requerimento do ofendido de seu representante legal. Notícia oferecida por qualquer pessoa do povo, tá? Nesse caso, a autoridade policial tem que tomar cuidado, tá? Ela deve verificar a procedência dessas informações. E por força de prisão em flagrante delito. Nesse caso, o próprio auto de prisão em flagrante delito dá início ao inquérito policial. Notícia crimes. O que é isso? É a notícia do delito, é o conhecimento espontâneo ou provocado, tá? Por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso. A partir da notícia crimes, a autoridade policial inicia a investigação visando a completa apuração daqueles fatos, tá bom? E nós temos aí algumas espécies com relação às notícias crimes. Quais são elas? Cognição imediata, que é espontânea. A autoridade policial, ela toma conhecimento do crime por meio das atividades rotineiras deles. Cognição mediata ou provocada, que é quando a autoridade policial toma conhecimento do crime por meio de expediente escrito, que pode ser uma provocação formal, que lhe é endereçada por terceiro, como uma requisição do Ministério Público, por exemplo. E nós temos a cognição coercitiva, que é quando a autoridade policial toma conhecimento do crime por meio da apresentação de um indivíduo preso em flagrante delito. É denominada como a comunicação feita por qualquer pessoa do povo à autoridade policial ou ao membro do Ministério Público ou juiz de direito acerca da ocorrência da infração penal que caiba ação penal pública incondicionada. É a chamada denúncia anônima, tá? Só que a denúncia anônima, ela não é suficiente para a instauração de inquérito policial. Nesses casos, a autoridade policial ela deve realizar diligências preliminares para apurar a veracidade daquela denúncia anônima. E só após, constatar a veracidade daquela informação é que ele pode instaurar inquérito policial. O inquérito policial, depois que ele é instaurado, a autoridade policial deve proceder com algumas diligências, tá bom? Nós temos no artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal um rol exemplificativo das diligências investigatórias que poderão ser adotadas por essa autoridade policial ao tomar conhecimento de fato delituoso. Quais são elas? Tá? Dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, ou seja, ouvir a vítima. Tá? Ouvir o indiciado, ou seja, ouvir aquela pessoa que está sendo indicado como possível autor do fato delituoso. Devem-se seguir, sempre que possível, as regras do interrogatório judicial, tá bom? Que estão elencadas lá nos artigos 185 a 196 do CPP. Mas deixando bem claro, a oitiva do indiciado em fase policial não tem a obrigatoriedade do contraditório e ampla defesa, perfeito? Não impede que ele pode estar acompanhado de um advogado ou um defensor, mas não é obrigatório o contraditório e ampla defesa.
proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, né? Determinar, se for o caso, que proceda o exame de corpo de delito e qualquer outras perícias que sejam necessárias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos suas folhas de antecedentes, tá? Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atividade e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação, certo, do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa que foi presa. Com relação à reconstrução do crime, geralmente ocorre em casos mais específicos, porque se torna importante fonte de prova, até mesmo para aclarar o juiz, ou inclusive jurados, né, no tribunal do júri, como se deu a prática da infração. Tá bom? É uma simulação feita utilizando o réu, a vítima e outras pessoas convidadas a participar ali, apresentando-se fotos e esquemas, tá bom? Da versão oferecida pelo acusado e ofertado pelo ofendido e outras testemunhas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque o réu não é obrigado a participar da reconstrução do crime, pois ele não é obrigado a produzir prova contra si. Mas também tem situações que é viável ao acusado participar dessa reconstrução do crime. Um exemplo, quando ele tem interesse em demonstrar que ele teria atuado em legítima defesa. Tem um ponto muito importante que é a incomunicabilidade do indiciado preso. Tá, pessoal? O artigo 21 do CPP dispõe sobre isso, contudo, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Ele está lá, mas ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, pois a Constituição Cidadã, ela assegura que toda prisão será comunicada imediatamente a um juiz competente e à família do preso ou a pessoa que ele indicar. O inquérito policial, ele tem um prazo para conclusão, está disposto no artigo 10, tá, do CPP. Via de regra, o réu preso, tá, o inquérito policial de réu preso é 10 dias, prorrogável por mais 15, tá? E já o inquérito policial de réu solto são 30 dias para sua conclusão, podendo ser prorrogado, né, sucessivas vezes, perfeito? Mas a gente tem que tomar um cuidado. O inquérito policial de réu preso, via de regra, são apenas 10 dias, só que essa possibilidade de prorrogação por mais 15 dias, que ela está suspensa porque é o artigo 3º, B, parágrafo 2º, por força de uma liminar do STF, e também porque a doutrina discute que não há necessidade de prorrogação se aquela pessoa está presa, já possui elementos mínimos de autoria e materialidade naquele inquérito policial, e diante disso já é suficiente para, né, oferecimento de uma ação penal. Então, por isso que tem esse questionamento. Decorreu o prazo de 10 dias, essa prisão deve ser relaxada. E importante, pessoal, que inquérito policial federal é de 15 dias, prorrogável por mais 15. E já réu solto é de 30 dias, tá bom? Inquérito policial militar, réu preso 20 dias, réu solto 40 dias, prorrogáveis por mais 20. Inquérito policial da lei de drogas, tá? Réu preso 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. E réu solto 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Crimes contra a economia popular, réu preso apenas 10 dias para a conclusão do inquérito, réu solto também 10 dias. Ao final do inquérito policial, o delegado de polícia, ele tem que fazer o quê? Um relatório final, tá bom? Esse relatório, ele encerra as investigações e ele relata tudo o que foi feito na presidência do inquérito, de modo a apurar ou não a materialidade e a autoria da infração penal. Contudo, nós temos que tomar cuidado porque existe uma regra especial. Na Lei de Drogas, o artigo 52, inciso 1, ela dispõe que o delegado ele tem que fazer um juízo de valor no que tange a tipificar a conduta como sendo de tráfico de drogas ou posse para consumo. Então aqui, na lei de drogas, quando o delegado ele encerra o inquérito policial, ele confecciona esse relatório final,
ele deve não só apenas relatar o que foi feito, mas também, né, fazer um juízo de valor com relação à tipificação da conduta, que ele está impondo como tráfico de drogas ou posse para consumo. Então, concluído o inquérito policial, o delegado de polícia ele remete à autoridade judiciária. Vai tomar duas atitudes. Se aquele inquérito policial for de um crime de ação penal de iniciativa privada, tá bom? Aplica-se o que está disposto no artigo 19 do CPP, que é o que? Permanência dos autos em cartório aguardando a iniciativa do ofendido. Tá? É bom lembrar que não há que se falar em arquivamento de inquérito nos crimes de iniciativa privada, perfeito? Se a vítima não deseja oferecer ação, basta ela ficar inerte, tá? Que com isso, ultrapassado o prazo de 6 meses, opera-se a decadência. Já o inquérito policial que essa autoridade judiciária receber for de crime de ação pública, condicionada ou incondicionada, os autos serão encaminhados ao titular da ação, que no caso é o Ministério Público. É isso daí, pessoal. Qualquer dúvida ou ponderação, né, comentem lá no nosso fórum e espero que vocês tenham gostado. Abraço, até mais, tchau, tchau. Falou!